Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a formação de roça. E temos nessa roça Rai, Ioná, Tamires e Wallace. Gente, teve poder anulado, teve também mentirada na edição. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Se você está nos ouvindo pelo YouTube tradicional, se você arrastar para o lado direito, o botãozinho aqui dos comentários, vai aparecer a opção do YouTube Music. Lá você pode ouvir em segundo plano. E se você está no YouTube, dê o seu gostei. Se você está no Spotify, dê 5 estrelas no nosso podcast, que isso ajuda demais a gente. E agora sim, gente, vamos começar falando sobre os acontecimentos do dia. Gente, prepare, já sente, já fique bem confortável, porque tem muita fofoca, tem muita coisa que aconteceu, então vamos começar pela parte da madrugada, que a parte da madrugada foi a parte mais importante e a parte que a edição menos mostrou. Olha só, a edição passou um belo pano pro Dudu. Vamos começar assim, vamos compreender os acontecimentos. Começou com o Creu, que disse que foi avisado pela Sayori que caso ela e a Duda caiam na roça, ele vai ser puxado da baia pra roça, né? Caso o Lampião seja usada contra as duas. Então, se o Lampião for usado contra as duas, se elas estiverem na roça, vai puxar o Creu. Aí, gente, essa conversa chegou lá no ouvido do Dudu. E o Dudu foi lá dizer que chegou nos ouvidos dele que o Creu seria puxado pela Duda e pela Sayori, dependendo da configuração de roça. Aí o Dudu foi lá conversar com a Duda, com Mesquita, depois chegou a Sayori, e a Duda avisou o Creu que caso ela sobre no Resta 1, vetará o Creu da prova do fazendeiro. Então, assim, a Sayori e a Duda estão sendo inteligentes. Por quê? Porque, gente, se elas forem pra roça, o Dudu ele não queria que o Creu fosse pra roça. Porque o Dudu agora, gente, ele tá defendendo o Chia, o Creu, tá defendendo este grupinho agora, tá defendendo o grupinho do Chia, e não o grupinho mais dele. Não quer mais saber delas. Então, assim, pra elas tentarem se safar, tá usando essa artimanha de falar pro Creu assim, Creu, se tu jogar a gente na roça, se o teu grupinho junto com o Chia jogar a gente na roça, a gente puxa tu que vai se lascar com a gente. Aí, gente, o Dudu ficou revoltadinho, ficou bravo com isso. O Dudu ele ficou bravo, gente, com essa decisão da Sayori e da Duda se defenderem. Vocês acreditam que o Dudu ficou bravo com isso? Ele não gostou que a Sayori e a Duda confrontaram ali para não sobrar no Resta 1. O Dudu, queria que a Sayori e a Duda sobrassem e que o Chia fosse privilegiado, fosse salvo. Aí a Sayori falou assim: então sobra você no Resta 1. Você acha que ir com Rai e Ioná é de boa? Vai você no Resta 1 e veta quem você achar, não é tranquilo? Daí o Dudu falou assim: eu já fui no Resta 1, e aí? Se for consequência, eu sobro. Você tá se colocando no banco com essa equipe. Eu tô tentando ajudar elas, mas lavei a mão. Não quer ajuda? Ah, Dudu, nossa, como você ajuda, Dudu? Meu Deus, Dudu, tu é muito ajudante. Tu é aquele amigo querido, né? Que quer jogar o amigo na fogueira. E daí a Duda respondeu assim: vai eu e você na roça. Pode acontecer isso, você sobra no Resta 1 e eu vou pelo Lampião. Aí a gente começa a ter um novo grupinho se formando. Eu torceria por este grupinho, eu juro que eu torceria por este grupinho. Porque a Carol e a Kate foram conversar com a Duda e Sayori, e a Sayori disse ter visto o Dudu falando para o Creu que elas iriam fofocar tudo para as meninas. Então, assim, a fofoca iria correr, segundo o Dudu, ele contou pro Creu, que a Duda e a Saori estavam ali juntinhos ali com a Carol e a Kate. Nisso aí, a gente tem outra conversa do Creu e Tamires que falaram sobre a Carol, sobre a Kate, sobre a Duda, sobre a Sayori. E daí o Creu diz o seguinte: quero ver a hora que essa Duda bater na roça, se ela vai ter culhão. Só porque voltou de duas lá atrás, mas agora tá funilando. Aí a Tamires falou o seguinte: elas têm receio de ir pra roça pelas próprias atitudes. Ela tem.
elas sabem o que fazem, elas temem. Existe uma coisa chamada conveniência. E existe uma coisa chamada falo por trás, porque eu já senti e já vi. Eles ficam com medo, elas ficam com medo. Aí o Dudu também entrou na conversa e disse que só vai salvar a Tamires. Depois ela vê o que faz no Resta 1. Então, assim, o Dudu, gente, ele abriu mão de salvar a Sayori e a Duda, que eram grandes parceiros dele. O cara, ele abriu o jogo total agora. Ele largou mão das duas, só porque as duas não aceitaram ser a opção para sobrar no Resta 1, só por causa disso. Olha, gente, olha o nível que o Dudu chegou. Meu Deus do céu. O menino tá se perdendo, né? A verdade é essa, o cara tá se perdendo completamente no jogo. Mas a coisa mais engraçada é que esta conversa não passou na edição. Esta conversa não passou na edição, não, gente. A edição passou pano para o Dudu. Aí o Dudu falou o seguinte: lavei minhas mãos, quero ajudar e não quer ajuda? Ó, eu salvo essa daqui. Daí apontou pra Tamires. Daí ele continuou. Depois aqui, não precisa ir pra lá, não. Pode ir pra quem você quiser. Não querem ser salvas, não querem negociar? Elas estão pelo Resta 1, não tem problema a gente sobrar, não. Então tá bom, não tem? Salvou aqui e eu vou pra ela. E ela vai pra quem ela quiser. Então, assim, o Dudu tava ali arquitetando ali junto com o Toninho e o Creu, que quando ele for salvo, ele vai salvar o Tamires, e daí a Tamires que jogue, a Tamires que faça o que ela bem quiser ali de salvar alguém. Logo depois, o Dudu foi conversar com a Carol, aí teve a conversa ali do grupinho total. Teve a conversa ali junto com Carol, Dudu, Sayori, Duda e Kate. Estavam ali conversando, aí o Dudu disse o seguinte: elas, né? Então, a Sayori e a Duda, estão achando que o poder do Lampião vai ser colocar o segundo banco. Se for a Rai, elas estão achando que vão ser o segundo banco. Se elas estiverem no segundo banco, elas têm 3 pessoas para puxarem. Qualquer pessoa que cair, independente do grupo que tiver, vai puxar o Creu. Mas ela avisar isso pro Creu e caiu mal no ouvido dele. Ele falou: vou começar o Resta 1 e não vou puxar ele. Aí a Carol tentou explicar assim: mas o grupo Dominó é muito pequeno e tem que passar o Resta 1 inteiro, né? Tem que passar ali em todos os grupos. Aí o Dudu disse assim: mas ele tem controle sobre o Dominó, sobre quem é o último a jogar. Aí joga pro grupo da Rai e o grupo da Rai se salva. Aí a Sayori disse que não é pau mandado, não. Não é, porque o Dudu ele falou assim: tem um detalhe, elas não querem votar na Ioná. E daí a Sayori respondeu: posso responder? Como eu e a Duda estamos na reta, a gente sempre é otária de votar com vocês. Era para vocês tentarem ir em alguém que a gente está pedindo. Mas vocês são uns traíras que só pensam em vocês. Porque o de vocês não tá na reta. Se for o caso, a gente vota por desespero para não ir. E não conta com a gente na próxima roça. Eu não sou pau mandado de ninguém. Tá maluco? Né, gente? Porque assim, normalmente, assim, quando o Du ele foi pra roça, quando o Du ele sabia que ia pra roça, ele quis arquitetar bonitinho. Quem que o grupo ia votar, quem que o grupo iria puxar, quem que o grupo iria fazer o Resta 1. Aí, quando a vez ali da Sayori ou da Duda correrem o risco de ir pra roça, aí o cara ele lava as mãos, o cara ele não quer ajudar elas. Ele quer colocar pessoas ali que já voltaram de roça, tipo a Sayori, tipo a Rai, querem colocar junto com as meninas ali que já tretaram. Então, assim, ao invés de colocar uma planta, igual que o Dudu faz toda vez ali numa roça ali, ele quer fazer uma roça com todo mundo que já voltou da roça, com a Sayori e com a Duda. Isso daí é correr um risco absurdo. Absurdo isso daí. Mas o Dudu tava lá falando. E daí a Sayori e Duda confrontaram o Dudu sobre sobrarem no Resta 1. Que a Sayori falou assim: falaram que eu e a Duda vamos sobrar no Resta 1. Não teve isso? E daí o Creu entrou também na conversa. Daí o Creu falou assim: o papo do Resta 1, o que ele falou foi, né, o Dudu, se elas quiserem sozinhas, elas não estão jogando grupo. Daí a Sayori falou assim: então não foi você, foi o Dudu? Daí o Dudu falou assim: você chegou lá e falou: a Duda quer me puxar. E a Sayori veio e falou que se ela for pro segundo banco, ela e a Duda puxam um Creu. E aí não se trata mais de prioridade. Você falou isso na casinha da árvore. Aí a Sayori descobriu que o Dudu que foi levar a conversinha do Creu
foi levar ali a conversinha ali sobre o Creu ele sobrar, ele ser o puxado da baia, foi levar essa conversa pro Creu. Então o Dudu que foi o grande fofoqueiro ali de levar a conversa pro Creu. Aí o Dudu ali, gente, tentando se safar, falou assim, fui eu? Beleza, Sayori. Ela quer botar a culpa em mim. Daí o Creu tentou ali falar de novo, falou assim, não resta um, a gente conversou ali, e ele, o Dudu, falou, vamos tentar ver se, de repente, o Mesquita poderia ficar para ser fazendeiro. E eu falei que não ia levar ele. Para mim seria o Chia. Até que em um determinado momento deu para ver que a máscara do Dudu começou a cair ali na frente de todo mundo. E o Dudu falou assim: "Ah, eu tentei ajudar vocês e vocês estão me colocando contra vocês". Ah, gente, ele sempre inverte a situação, né? É impressionante isso. Aí o Creu falou assim: "Ah, eu não quero que vocês me coloquem como um bode expiatório". Daí a Sayori falou assim: "É o Judas, o Dudu, quer que Rita 1 e Rita 2 sobrem, que é a Sayori e a Duda. Querem que as duas sobrem". Aí começa um desentendimento entre o Creu e a Duda, que a Duda falou assim, vocês não estavam entendendo desde o início. Daí o Creu falou assim, Duda, pra te entender é mais complicado, tô sendo sincero. Daí a Duda respondeu, falou assim, repetir 3 vezes a mesma coisa. Até a Sayori falou com você hoje mais cedo, e você não entendeu. Não é mais fácil entender a Sayori, e você que não quer escutar? Daí o Creu respondeu, bom, não vou ficar discutindo com você. Vou perder meu tempo, faz o que você quiser e vai embora. Joga com quem você quiser. Aí, gente, rolou essa discussão toda. A Sayori também abriu mão também do jogo, disse que não salva mais a Tamiri no Resta 1, porque se salvar a Tamires, né? Salvar a Tamires, o Dudu não vai salvar a Duda. Né? Não vai salvar. E a Tamires também tá conivente também. Tá ali juntinha ali com o Dudu. Tá ali juntinha ali com o Dudu ali, falando assim, não, deixa elas sobrarem. Deixa elas sobrarem. Deixa elas fazer o jogo delas sozinhas. Então, a Sayori e a Duda estão abrindo o olho pro Dudu e pra Tamires. Até que em um determinado momento, gente, o Dudu, ele falou o seguinte pra Sayori, o problema do jogo inteiro sou eu pra você. Minha dança tá errada, meu jeito de respirar tá errado. Se fosse o meu na reta, seria diferente. Para de ver problema em mim. Para de me perseguir. Ah, Dudu, tá tão perseguido, Dudu. Ai, gente, tadinho do Dudu, gente. Ele é tão perseguido. A menina nunca reclamou dele, mas ela tem que aceitar o Dudu falar assim, não, você vai sobrar no restão. É isso. É assim, gente. Olha só que bonito. E o Dudu, ele quer que a menina, a Sayori, leve numa boa. Ele quer que a Sayori aceite essa decisão dele, dela sobrar no restão. Ai, gente, sério. Não. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender muitas coisas. Primeiro, por que, que a edição não exibiu isso? Por que, que a edição está passando pano pro Dudu? Né? Porque isso daí, gente, mostra que o Dudu deixou a máscara cair. E quem viu o Resta 1 de hoje não vai entender porra nenhuma de por que o Dudu salvou o Chia ao invés da Sayori, ao invés da Duda. Não vai entender porra nenhuma. Aí a Sayori respondeu o Dudu e falou assim: olha que ridículo. Quantas brigas já comprei por sua causa? Com a Rai, até com o Chia, que te humilhava dizendo você é uma meba. E eu chocado com os absurdos dos que ele falava, que ele estava fazendo. Fiquei acordado com você de madrugada porque a Ioná ficava te perseguindo. É verdade. É verdade. E o Dudu, gente, ele tá irritadíssimo. O Dudu, ele até foi dormir sozinho. Foi dormir numa cama separada sem dormir com a Sayori. Aí acabou o dia, a gente vai pra parte da manhã agora, gente. Na parte da manhã, o Chia, o Creu e o Toninho, junto com o Dudu, estavam ali arquitetando o Resta 1. Daí o Chia falou assim: todo mundo se salva, manda pro Valério, porque Valério vai salvar a Maria. A Maria vai salvar o Matheus. A Rai já vai estar no banco. Quando salvar o Matheus, eu vou falar para ele antes. Vocês vão ficar sabendo. Manda para quem a gente mandar, porque senão você vai se fuder. Aí a gente vai ter o poder na mão. Vou falar, querem te fuder e fuder a Maria, trocando ideia com o Tony. Ele falou que não vai fazer. E é o sujeito homem. Mas o bagulho é o seguinte: o Resta 1, você precisa fazer com nós. A gente vai dar a garantia do Resta 1 para vocês. Aí o Dudu diz pro Chia que pediu para as meninas conversarem com ele sobre o Resta 1.
O Dudu falou assim, eu falei com as meninas, conversa com o Chia, porque provavelmente é o Creu que vai começar o Resta 1. Então tá nas mãos do Creu. Conversa com o Chia pra entrar num acordo, pra que sejam salvas. Aí falaram conversar com o Chia, tudo tem que ser passado pelo líder Chia. E daí o Chia falou assim, ontem eu fiquei sabendo, inclusive, quando eu tava dormindo, o Chia isso, o Chia aquilo, caraca, eu tô dormindo, campeão. Ah, Chia, gente, os dois, gente, é mega cobra. O Dudu e o Chia, gente, assim, os dois estão se achando num nível, mas num nível. Aí seguindo, gente, o dia, a Carol e a Kate também comentaram também sobre o posicionamento do Dudu, né, sobre o Resta 1, sobre deixarem as meninas sobrarem. Aí a Carol falou assim, o Dudu também, me admira ele estar comprando essa história, né, junto com o Chia. Daí a Kate falou assim, é porque não tá na reta. Eles tudo vão pro escritório falar com o Dudu. Pipipi, popopó, porque acham o Dudu estrategista também. Então não vai botar ele, vai botar das meninas. Foi que as meninas falaram. Eles deram essa opção. Ele tinha que falar, não, as meninas voltam comigo. E aí sempre é os outros, nunca pode ser deles. E assim, gente, é a verdade isso. Assim, explicando para quem não entendeu, é que o Chia está ali comandando meio o cabeça do Dudu. Agora temos mais uma pessoa comandando o Dudu. Agora o Dudu ele parou de comandar os outros e agora ele que é comandado pelo Chia. Aí o Chia, gente, tá comandando ele, fazendo ele deixar a Sayori e a Duda ficarem no restaurante. Só que, se o Dudu falasse assim, não, eu não vou fazer isso. Por que você não deixa uma pessoa do teu grupo sobrar? Aí o Chia não ia gostar. Então, assim, o Dudu ele não quer decepcionar o Chia, não quer deixar o Chia bravinho, não quer deixar o Chia ali tristinho ali com a decisão, não quer deixar o Chia tristinho. O Dudu tá querendo agradar o Chia. Então, assim, pro Dudu agradar o Chia, ele tá abrindo mão das pessoas do próprio grupo. Ele tá querendo, gente, estar ali com o Chia, ele tá querendo jogar com o Chia. E falando no próprio Dudu, ele combinou o restão com o Chia para salvarem ele e a Tamires e deixar sobrar uma das meninas do grupo dele, do próprio grupo. Deixar sobrar a Duda ou a Sayori. E o Dudu falou assim: elas falaram, a gente vai se proteger, já que elas não vão salvar a gente se salva. Aí o que eu pensei? O Creu joga para mim e para Tamires. Tamires joga para vocês e vocês decidem se vão jogar pro grupo deles ou pro grupo da Rai. Porque disseram o seguinte: se elas sobrarem, vão vetar o Chia da prova. E daí quer dizer, vão vetar o Creu da prova. Daí o Chia falou: manda pro Matheus, pro Valério, salvar a Maria e o Matheus. Deixa para eles se resolverem. Deixa para eles explodirem a bomba. Só que o problema é, se sobrar Carol e Kate, elas não vão vetar a Rai. Já lá em cima, gente, a Sayori tentou explicar lá pro Creu e pro Toninho, estava apenas tentando abrir um leque de opções ali, né, sobre o fazendeiro, sobre o puxado da baia, sobre o Resta 1. E ela só tava falando assim, gente, tem mais pessoas, ao invés de eu, a Duda, a Carol, a Kate sobrar, tem mais pessoas tem no jogo, não tem só elas. Aí a Sayori explicou sobre o restão, falou o seguinte, falaram pra gente, se for pro Creu, o Creu vai salvar a Liga e a Liga da Justiça para sobrar Sayori ou Duda. A gente vota com vocês, a gente faz tudo para jogar junto. Aí a Sayori também ali abriu o jogo ali sobre o Chia. Falou o seguinte sobre o Chia. Aquele ali, pra mim, é mó feiura. Tá pagando mico esse Chia. Joga com o Matheus, joga comigo, joga com vocês, joga com todo mundo. Aí perguntei para ele, por que você não sobra no restão? Ah, porque eu ia na roça passada. Ué, mas você não sobrou. Ele falou, eu tenho que me sacrificar toda a roça? Mas você não foi na última? Que momento você se sacrificou? Aí a Sayori ainda tentou ali explicar assim, deixar a Rai na baia, porque se eu a Duda fomos, a gente puxa a Rai. Mas se não der, a gente também não pode fazer nada. E falando do próprio Chia, gente, ele foi ali falar com o Toninho, com o Creu, sobre fazer a roça perfeita. E para ele, a roça perfeita seria o seguinte, a Rai, Duda ou Sayori, Carol e a pessoa que sobrar do Resta 1. Gente, tá querendo botar o grupo inteiro do Dudu. E o Dudu tá batendo palmo, o Dudu tá adorando isso, tá adorando que o grupo dele vai acabar.
tá adorando que o grupo dele vai pra roça. E o Dudu, falando nele, disse para o Creu que não compensa jogar o restão. Para o grupo da Carol, Kate, Sayori ou Duda. Então, assim, ele quer que esse grupo, gente, se lasque. E ele falou pro Creu salvar ele. Assim ele salva a Tamires, que salvará o Chia e o restante do grupo. Sobrando assim alguém do grupo da Carol ou da Rai. Gente, o Dudu, gente, caiu a máscara. Caiu a máscara. É inacreditável isso. E o Dudu, gente, ele também abriu mão ali, porque ele falou o seguinte: elas estão irredutíveis. Deixa elas pra lá. Só tá jogando comigo a Tamires. O resto tá tudo. Elas vão votar no mesmo. Mas no resta um, as 4 vão se salvar. Se chegar nelas. E o Dudu, gente, ele tá querendo. Ele disse, né? Confirmou que ele está jogando apenas com a Tamires agora. Então ele quer que a Sayori, que a Duda, que a Carol, que a Kate se lasque. Se lasque, esta é a palavra certa. Ele quer que elas sobrem no Resta 1. Só porque elas não aceitaram sobrar no Resta 1. Só porque elas falaram assim, mas tem mais pessoas aí para sobrar nesse Resta 1. Tem mais pessoas para sobrar. Daí o Dudu não gostou disso. Meu Deus do céu, gente. E a edição passando pano, né? A edição não mostrou essas conversas. É impressionante, né? Como a edição passou pano hoje pra ele. E a Tamires também desceu a lenha também na Duda Sayori, né? Porque tá embaixo das asas do Dudu, então vai puxar o saco do Dudu. Daí falou que a Sayori e a Duda não usam inteligência, não usam cérebro, não usam maturidade, não tem personalidade, eu pulso firme pra jogar. Ah, então tá bom. Tá bom, então. Então tá bom, Tamires. Tu que tem, né? Tu que tem, né, Tamires, que tá embaixo das asas do Dudu, né? Tá aceitando que o Dudu falar, né? Já que você tá sendo salva por ele, né? Fica mais fácil. E a Sayori e a Duda, gente, foram lá conversar dentro da dispensa. E daí a Sayori falou que o Dudu não é mais a sua prioridade. Certo ela. Obviamente, certo ela. E a Sayori falou assim: eu sempre falei que ele era a minha prioridade. Aí isso aconteceu ontem. Ele não é mais minha prioridade. Entre você e Dudu, eu jamais salvaria Dudu agora. Porque sei que é uma pessoa que botaria no meu, pra eu sobrar. E aí eu faço isso. Eu sou a Rita. Daí a Duda falou assim: eu também não. Igual a Tamires que concordou. E a Duda e a Saori daí entraram em consenso de colocar a Carol e a Kate como prioridades. Então, gente, se formar este grupo de Duda, Carol, Sayori e Kate, eu vou amar. Eu vou amar esse grupo. Juro, eu vou adorar este grupo, gente. Esse grupo tem que acontecer. E a Carol, ela foi conversar com este mesmo grupo, né? E daí falou que agora é alvo do grupo do Chia. E a Carol disse o seguinte: nós sempre fomos minoria e sempre deu certo. A Duda fraquinha foi e voltou, eu fui e voltei. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Agora quem vai entrar na mira são eles. E te digo mais, vai um na roça com eles. Tira 2 deles, juro pra vocês. A gente jogando assim, com firmeza, não aceitando o que eles querem fazer, se colocar na roça, toda a roça vai ser isso? Pelo amor de Deus. E nem se colocar, é pedir para os outros se colocarem. Eu escutei até que estavam pensando em votar no Fabiano de novo. E a Ioná, gente, chegou no ouvido da Ioná que ela vai ser o mais votado, que ela vai ser a votada ali pela casa. Aí ela ficou irritada, ela gritou de lá de cima da varanda, gritou assim: vê se eu não vou pra roça. Eu quero 1 hora de VT pra mamãe aqui. Pode mandar, mas vem com argumentos, não vem com ai, não vem com gemido não. Gente, a Sayori e a Duda, gente, elas têm uma paciência inacreditável, porque elas foram conversar de novo com o Dudu. E o Dudu, gente, sabe o que ele falou pra Sayori? Sabe o que ele falou pra Sayori? Seguir direitinho as coisas sem questionar. Ah, Dudu! Tu acha mesmo que elas abaixam a cabeça e falam assim, sim senhor pra você. Tu acha mesmo? Ah, Dudu. Nossa, Dudu, tu se acha muito, né? Porra, tu se acha muito. Tu tem um ego, mas um ego lá em cima, né, Dudu? Aí a Sayori chamou o Dudu de falso, falou assim: esse aqui virou um falso por medo da roça. Daí a Sayori falou sobre o restão, falou assim: vai depender do Mesquita, a não ser que eles estejam planejando Mesquita ficar por último para sobrar nós duas. Aí, querida, vamos ver o que o Brasil vai achar desse joguinho deles. Porque esse aqui virou um falso por medo da roça. Daí o Dudu falou assim: não é falso, não. Eu só não aceito. Não é que não aceito.
Eu não tenho problema nenhum. O problema agora é vocês se resolverem com quem é o Resta 1. Sabe quem é o Resta 1? Ou é a Carol, ou é o Creu, ou é a Tamires. Tem que negociar com eles. Gente, Dudu. O Dudu ele fala assim: eu não aceito me colocar na roça, mas nessa mesma conversa ele fala que a Sayori tem que aceitar se colocar na roça. A Sayori tem que aceitar e falar, e daí sem aceitar, sem questionar. Dudu, sério? Não. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso, gente. E a Tamires e a Sayori também tiveram uma discussãozinha, tiveram uma faísquinha ali dentro da casa, que a Tamires falou assim: fica jogando piadinha com meu nome pro Dudu. Tu me respeita, tá? Me respeita. Só peço respeito. Não sou namorada dele. Ele é meu amigo. Daí a Sayori falou assim: vai lá. E a Tamires pegou ar com esse vai lá. Falou assim: vai lá o quê? Me respeita. Começa lavando tuas calcinhas que é legal. Pra cima de mim, não. E a Sayori daí começou a falar assim: começou o show, não aguenta, né? Daí a Tamires continuou falando: o recado tá dado. Se ficar jogando piadinha com o meu nome, vai ouvir. E tu não imagina o quê? Só falo. O recado foi dado. Você ficar fazendo piadinha com o meu nome? Tá doida? Tu só sabe falar baixo, né? Só sabe fazer a linha de ficar falando baixinho. Me respeita, toma vergonha na cara. Tá com ciúmes do menino? Se resolve com ele. Ele é meu irmão e tem que aceitar. É meu irmão desde o trio. Se você tá perto dele por conveniência, o problema é seu. Engole e aceita. Daí a Sayori respondeu. A Sayori falou assim: briga com a única pessoa que te defendeu, com a única pessoa que gosta de você. Só falta eu mesmo. Vai ficar sozinha aí pelos cantos. Daí a Tamires falou assim: me respeita. A única pessoa que tá falando merda com meu nome. O que adianta ficar falando merda e dizendo que eu sou piriguete? Daí a Sayori falou assim: eu falei que você é piriguete? Tá inventando coisa. Me trata com educação que eu te trato. Quando todo mundo virou a cara pra você, a única pessoa que te tolerou fui eu. E seguiu nessa bateção de boca entre Sayori e Tamires. Que a Sayori falou assim: vem com meus barracos pra cima de mim, não, querida. E a Tamires respondeu: se tu tem ciúmes do Dudu, vai resolver com ele. Ele é meu irmão e não vou me afastar dele, não. Tá com ciúmes dele? Vai conversar com ele. Aí, gente, virou uma trocação né, de discussão e tal. Já lá no quarto, gente, a Rai, ela avisou que se caso mexerem com o Valério, do nada, né, com o Valério, se mexerem com o Valério, vai voltar a Rai antiga. Pô, volta logo a Rai antiga. A gente quer tanto que a Rai antiga volte, gente. Eu queria que a Rai antiga voltasse. E o Xia, gente, ele foi pedir pro Dudu, quer dizer, o Xia, né, pediu pro Dudu salvar o Alas no restão. E adivinha o que o Dudu fez? Dudu, ele recusou isso? Não. Ele falou assim: tá bom, então tá bom, eu salvo. Gente, o Dudu ele tá querendo tanto ter essa amizade com o Xia, que ele tá abrindo mão de tudo. Ele tá querendo salvar até o Alas. O Alas. Sendo que eles não têm nada, eles não têm nem amizade, gente. Eles mal conversam. O Dudu e o Alas, mas o Xia foi lá pedir pro Dudu, e o Dudu aceitou salvar o Alas no Resta 1. Aí, gente, vamos pra votação. Nossa, essa votação foi longa, hein? Essa votação foi longa, porque age a pessoa que quis falar, viu? Age Ioná que quis falar. E começou com o Alas. O Alas teve que abrir o poder do Lampião. Aí a chama branca ficou pro Matheus e a chama laranja ficou para ele. E a chama laranja dizia o seguinte: salve um roceiro, exceto o indicado pelo fazendeiro. Os outros 3 devem escolher em consenso o novo roceiro. Caso eles não cheguem no acordo, a escolha será do fazendeiro. E o poder branco, gente, o Alos não estava entendendo. O Alos estava com dificuldade de entender. Falou assim: Dri, eu não tô entendendo, Dri. Não tô entendendo, Dri. Dri, eu não tô entendendo. E daí, né, aí a Dri esperou ele entender. Demorou, mas esse homem conseguiu entender. Daí deu pro Matheus. Aí, gente, vamos começar esta votação de verdade, que começou com o Toninho, né, fazendeiro, indicou a Rai pra roça. Ele falou assim: quero pedir desculpas para o vocalista Pichote pelo ocorrido na sexta-feira, que a guspideira Martina, onde voou um copo no palco. Como é um grupo agressivo em que o Matheus assumiu a liderança, Matheus, você não vai para lá. Aí já virou já aquela palhaçada, já, né? Todo mundo copia a porra da ideia lá do Dudu, lá que é de ficar brincando. Aí fala assim: levanta aí, fulano. E daí fala assim: não vou te colocar na roça, não. Chato.
pá, cara. Aí falou assim, Matheus, você não vai pra lá não, é só pra você recalcular a rota. Vem como pai que você vai entender. Mas a protagonista que deu o primeiro ataque foi a Rai, jogando bebida no rosto da Tamires. E foi ali que tudo começou. Após a festa, a Rai entrou na sede e falou, eu não aguento mais, estou com saudade do meu filho. Não sou eu que vamos mandar para ela para casa, somente o público. E daí a Rai respondeu, a Rai falou assim, eu não quero ir embora, porque estou abrindo mão de muita coisa pelo meu sonho. Realmente não é um lugar fácil de se conviver, com pessoas totalmente diferentes da minha personalidade. Tivemos uma festa onde eu tava divertindo muito. Dodô é amigo particular do Belo. Martina chegou bem terapeutizada. E com o tempo ela foi perdendo, porque ela é intensa. Eu sou uma pessoa intensa. Como ela saiu, hoje eu estou tentando me adaptar. Fico chateada, porque a gente conversou nas primeiras semanas. A energia dela era parecida com a minha. Quando fui fazendeira, coloquei ele no melhor trato, né? Agora falando do Toninho. Na terceira, eu dei visibilidade para ele para ele poder fazer a câmera trato. E a Tamires também ali falou sobre a Rai, né, as duas, né, começaram a tretar ali, né, a Rai e a Tamires, porque a Rai disse o seguinte sobre a Tamires. Ela fez várias coisas, mas ninguém vê o que ela fez. Porque eu sou explosiva, fez comigo. Vai ter o que merece enquanto eu estiver aqui. Não é questão de ser um grupo agressivo. A gente se defende como pode. Aí, gente, começou a votação. Fabiano votou na Ioná, falou assim, causou alguns transtornos na casa, tem direito de mudar de grupo, mas ela, mais uma vez, mexeu com comida. Daí a Ioná falou assim, voto do Fabiano é sempre de quem ele quer acolher. Se for contar minha história desde o começo, teve vários motivos. Inclusive, ele citou coisas da Carol, que eu já falei para parar com esse tipo de jogo subterrâneo, que é o que ela joga pra gente fazer também. Desde que ela entrou aqui, ela tira da gente o que é ruim. O fato de eu ir para outro grupo é porque as estratégias estavam me jogando em risco. E eu nem estava com prioridade. Passo o dia dormindo e ia tomar a dor de outra pessoa. Daí o próximo voto foi do Xia. O Xia também votou na Elna, falou assim, diferente de algumas vezes, não é estratégico, é por questão de incoerência de jogo. Sim, você pode mudar para qualquer grupo, mas não vejo coerência. Ela chegou para mim há alguns dias e pontuou questões minhas e da Rai, que eu era um dos amigos dela e poderia ficar na cama. Mas na primeira oportunidade foi lá e me escorraçou para fora. Daí a Ioná respondeu. A Ioná daí falou o seguinte, estão jogando um jogo no qual ele nunca fez parte. Eu já saí várias vezes, fiquei jogando sozinha. Quando o jogo começou com a Carol, eu expliquei e saí. Quando eu expliquei pro Dudu, também saí. Porque ele estava armando de colocar duas pessoas de forma covarde, a Carol e a Kate. E foi explicado aqui. Tava dizendo para pegar o lampião e dar para Kate, perder e ir pro banquinho. Não foi conivente com essa covardia. Mas aí que tu se engana, né, Ioná? Porque tu foi conivente, sim. Tu tava ali apoiando o Dudu fazer essa ideia de colocar a Carol e a Kate juntas na roça. Tu tava lá. Para de mentir, Ioná, que tu tava falando que era para colocar a Carol e a Kate juntas na roça também. Tu falar que não aderiu, que não concordou com essa ideia do Dudu, é mentira. É pura mentira. Aí, gente, seguindo. Matheus votou na Duda e falou assim, uma pessoa inconveniente, inconsequente, contraditória. Ela jogou merda de búfalo em mim. Então a gente vê o caráter da pessoa. Frase dita pela mesma. Coisas faladas sem microfone, o Brasil e as pessoas da casa nunca ficam sabendo. Essa menina queria fazer vocês e o pessoal da sede otários. Inclusive, Creu, ela falou que sentia medo de você e se sentia desconfortável quando dançava contigo. Quando fazia piadinha e olhares indesejados para ela. Gente, eu nunca vi essa conversa acontecer. Nunca vi a Duda falar isso. Nunca. Mas se aconteceu ou não, que a edição busque o VAR. E daí bote hoje daí no programa, né? Mas pelo que eu me lembre, gente, eu nunca vi a Duda falando isso daí do Creu. Ou falando que, quando tira o microfone, o público não fica sabendo o que é falado. Eu nunca vi isso. E a Duda, gente, respondeu ali e falou assim: o que eu posso fazer se ela rouba a cena? E se até deitado no colo da loira fica lembrando a morena? Eita, Duda! Aí sim, nossa, gente, aí a Duda foi certeira, viu? Aí a Duda acertou em cheio. E ela continuou.
Quando contei a situação da Martina, que ela tentou jogar um copo na minha cara, ele falou que toda ação tem uma reação. Se ele tá nesse grupo de agressivos, ele decidiu fazer o jogo dele, e eu respeitei. Sobre coisas que eu falei sem microfone com ele, foi coisas de lá fora. Inclusive, ele que pedia para eu tirar o microfone. Aliás, me arrependo de coisas que falei com ele sem microfone, porque deveriam entender o lado dele, que falou e depois falou que não falou. O próximo voto foi da Michelle, gente. Ah, cansativa, né? Cansativa, Michelle. Gente, da Michelle falou o seguinte: meu voto vai por questão de caráter. Há uma incongruência de argumentos mesmo. Na festa, ela chegou apontando o Dudu, para que o Dudu ouvisse que ela falava mal de mim. E eu falei, eu sei. E ela falou, eu também falei. Aceito as desculpas dela, mas pedir desculpas apontando a cara do outro do lado não pareceu genuíno. Daí a Iona respondeu, sabe o que é isso, Dre? Sabonete. Daí a Iona, gente, ela pegou um sabonete, ela levou um sabonete ali na hora da votação, que a Carol, a Dri até perguntou assim, o que é isso? E daí a Iona falou assim, é um sabonete com formato de coração. Ela fala de moral e caráter. Mas infelizmente, Michelle, desculpa, tá? Quem falou mal de você foi o Dudu. Você esfregou a foto do seu marido na cara dele. Então falar de moral e caráter, você tinha que ter falado com ele, não comigo. Quem levantou tese de você ser uma mulher traidora foi ele, não eu. Aí a Ioná, gente, eu tenho que bater palma aí pra Ioná, pela Ioná ter dito uma coerência, né? Que a Michelle, quando ela entrou no programa, ela falou um monte ali sobre o namorado dela, o marido, sei lá o que são, né? Agora são ex, né? Mas falou um monte ali, levou fotinha, tá? Não aceitou a brincadeira do Dudu. E agora falar que a Ioná que ela que é, né, mau caráter, ela que é uma pessoa que não tem moral, tal. E a Ioná, ela seguiu falando sobre o Dudu. Ela falou o seguinte: ele é um machista incubado. Apenas fui falar para você com humildade para pedir desculpas. Você vem falar de moral e caráter? Quem é você para me julgar em cima de uma pessoa que você tá em cima passando a mão na cabeça? Aí o próximo voto, gente, foi da Duda. Aí, nossa, quer dizer, o próximo voto foi do Valério na Duda. Ele falou assim: ah, eu falei que ela tinha a cara da menina do filme A Órfã. Ela tem essa cara de sonsa, perigosa, leve trás, desliza igual uma cobra. Ela, inclusive, me colocou quase na porta da saída, me perseguindo, me debilitando, porque cheguei a pedir para desistir. Ah, chato, né? Ah, Valério, ninguém liga. Ninguém liga mesmo. Assim, sinceramente, ninguém liga. Mas a Duda respondeu. Duda falou assim: os argumentos do Valério são sempre sem sentido. Não dá para entender nada do que ele fala. Quem me perseguiu foi ele, por ciúmes doentio em relação ao Will. E depois me chamou de cachorra. Inventou que eu estava tentando dar em cima do Chia, de Creu. Por isso que nem consigo perder tempo. E daí o Valério respondeu: não perca tempo. Porque pessoas como você, nem aqui, nem lá fora, vai pro meu convívio. Ah, então tá bom então, Valério. Que bom, que bom. Próximo voto, gente, foi da Maria. Maria votou na Duda. E falou assim: é um jogo pequeno de indiretas. Chegou para mim e falou que tava tudo bem ficar com o Matheus, mas ficar cantando musiquinha. Não deu satisfação nenhuma para uma menina de 19 anos. Ela não faz diferença no jogo ou fora do jogo. Daí a Duda respondeu: assim, já esperava o voto dela, obviamente. Uma das pessoas que chegou falando para mim que fui a culpada da expulsão da Martina. Fico imaginando uma pessoa que dirige bêbada e atropela. Quem tá passando na rua? De quem é a culpa? De quem atropelou ou de quem atravessou a rua? No fundo, é farinha do mesmo saco que a Martina. E deve ser a mesma coisa. Próximo voto, gente, foi do Mesquita. O Mesquita votou na Ioná. Ele falou assim: Ioná tinha um jogo com embates coerentes. A partir de um certo momento, você começou a mudar seu jogo. Começou a fazer brincadeira com comida, colocou pão na cama das meninas. No dia que eu tava indo à cozinha, que você reclamou da panela suja, você fez uma tempestade no copo d'água. Daí a Ioná respondeu: o povo tá tão preocupado que mudei de grupo, sai do recreio, do jardim de infância, que veio aqui só pra brincadeira, que passa o dia tomando limão. Ele toma suco e só faz passar água para os outros beberem no mesmo copo. É incapaz de pegar uma esponja e lavar. Não sou mãe dele, mas a imundície já tem um certo tempo aqui.
tá trazendo embates lá do primeiro dia, do dia 15 de setembro. Tá aqui fazendo nada, só beijando e abraçando. É, de verdade, né? O Mesquita tá só fazendo isso, né? Só tá beijando e abraçando mesmo. O próximo voto, gente, teve treta, hein? Teve treta, porque o Dudu que votou, e ele votou na Ioná. Ele falou assim, ela falou que tinha um sonho de ver as outras duas, Carol e Kate, na mesma roça. A incoerência dela não é mudar de grupo, é incoerência. Ela, que sempre fiscalizou, virou fiscalizador, que sempre, né, criticou quem fiscaliza, virou fiscalizadora de louça. O ponto alto foi ela desperdiçar alimento, enquanto o mundo passa fome, colocando caroço de tapioca embaixo do travesseiro. Raja jogou água nela, Valério já fez campanha para ela sair. O que ela fez? Começa a andar com esse povo. E ainda é mentirosa, falando que saiu por conta do grupo por falácia de Carol e Kate. Aí, gente, a Yuna respondeu, né? Obviamente, né? A Yuna, ela não perde tempo ali pra dar o VT dela. Daí ela falou o seguinte: ele chegou e falou: o que você acha de pôr a Kate pra fazer e ficar em segundo? Ele estava querendo fazer minha vontade. E se eu quisesse, eu teria sido conveniente. Se fosse minha vontade, eu teria dito sim. Mas eu falei não. Por isso ele ficou com essa carinha bem aí. Porque não concordei. Eu concordava com ele até certo momento. Aí o Dudu levantou, gritando assim: mentira! Mentira! E a Ioná respondeu: toda vez no Resta 1, eu ficava por último. Essa, apontou pra Sayori, ficou de me salvar e me deixou por último. Daí o Dudu falou assim: você sempre condenou as atitudes do grupo e agora se uniu a eles. Faz o Brasil de palhaço. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Aí começou a cantar, né? Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Começaram a cantar. A Galisteu, até a Galisteu dançou, gente. A Galisteu começou a dançar e tal. E o Dudu, gente, tava revoltadíssimo com a Ioná. Foi o seguinte: ela me perseguiu na cama, deitou do meu lado sem permissão, ficou ali, meu coração batia forte, porque eu não queria essa mulher perto de mim devido às atitudes que ela tomou. Tá até gravado o momento que eu tive que sair correndo dela. Ou seja, perseguidora. E que aqui não tem medida protetiva, nem a polícia para proteger. E a Ana gritando ali com o Dudu, daí falou assim: você veio aqui para ser apresentador. E esse momento, gente, que o Dudu ele está falando que você me perseguiu, foi aquele momento lá que a edição passou uma musiquinha bonitinha, né? Uma musiquinha engraçadinha do Dudu correndo da Ioná, e daí o Dudu se escondendo no quarto, se escondendo ali dentro do closet, se escondendo até dentro do reservado, e a Ioná correndo atrás dele, e daí a edição botou uma musiquinha feliz, mas, gente, isso daí não tava feliz não, tá? Não tava feliz, os dois estão se odiando muito ali dentro. E o próximo voto foi o Creu, e o Creu votou na Ioná. Daí o Creu disse o seguinte: eu e meu grupo temos uma meta de lutar contra um grupo agressivo aqui dentro. Eu sou contra esse grupo, e ela faz parte desse grupo agora. Daí votou na Ioná. E a Raya até falou sobre o Creu, daí falou assim: tem que ver melhor. Tava com o joelho machucado e agora tá ficando cego. E a Ioná, gente, respondeu, né? Daí falou assim: ele me elogiou como mulher educada, e agora quer falar que eu sou agressora, sendo que tá puxando meu saco como mulher, sabendo que eu trato todo mundo bem. Me deu um salame com limão e me elogiou. E daí o Creu respondeu: quem cortou o salame foi o Toninho. O próximo voto, gente, foi a Ioná. E a Ioná votou na Duda. Daí falou o seguinte: vim aqui para o desafio. Vim dar minha cara a tapa, sem filtro. Vim para jogar o jogo que eu quero jogar. Não o jogo dos outros. Nem de grupinho, nem de grupão. Teve uma pessoa, a Duda, que começou a jogar comigo. O jogo de piadas. Não sei aonde ela aprendeu isso. Gosto de quem tem embates sérios. Posso perder 2 milhões para quem tá brigando, mas não posso perder para quem veio fazer exatamente o que ela, a Duda, tá fazendo, jogando piadinhas e fazer armadilha para os outros se darem mal. O fato de você ter se reportado a mim como piada só mostra quem você é. E a Duda respondeu. A Duda falou o seguinte: quem começou foi você. Eu falei, uma coisa é a gente perdoar algo que outra pessoa fez pra gente. Outra coisa é esquecer. Que foi quando você foi pro outro lado. Não entendo porque você tá incomodando com o café da manhã que o Mesquita leva pra mim. Sendo que a Martina, quando tava com o Lampião, você levou café pra ela. Você começou a me chamar de pirraça, de pirralha, mandando eu tomar naquele lugar. Daí a Ana respondeu: será que você merece? Tem tanta gente se expondo e parece que tá num recreio. O próximo voto, gente, foi da Tamires. E a Tamires votou na Ioná e falou o seguinte: até quando você chorou em relação à comida, o Dudu falou: vamos lá dar um abraço na Ioná.
A gente foi pra casinha, abraçou. A Ioná nunca sobrou no Resta 1. Ela veio falar sobre prioridades. A gente sempre te acolheu, sempre te ofereceu comida. De mim, pessoalmente, você não tem nada a dizer. Te ver chamando eles de infantil e jogando panela na cama não é legal. E a Ioná respondeu, obviamente. Daí a Ioná falou o seguinte: não sei se ela se lembra que a Gabi deu um belo de um show aqui, com um tapa na cara, e tava andando com a pessoa que não era pra andar, é a Carol. Aí a Carol respondeu, falou assim, tira meu nome da sua boca, sorrateira, rasteira. E a Ana continuou. Quando expliquei a jogada do outro grupo, ela veio pra cima de mim, muito incisiva, encostou no meu pé e falou: você tá encostando no meu pé. Ela veio pra cima de mim com um bafo e tive até que cuspir de lado. Próximo voto, gente, foi da Carol sobre a Ioná. Gente, quando teve esse voto, eu dei uma risadinha, eu dei uma risada, porque a Carol começou assim, sem nem o que dizer pra ela, porque ela veio com acusações seríssimas. Tava conversando com a Kate na cozinha, contando de uma situação dos meus enteados. Como é tudo em inglês, porque a Ioná supostamente não fala inglês. Do you speak English? Perguntou ali pra Ioná ali, do you speak English? E a Ioná não respondeu, daí falou assim, daí a Carol continuou, não, né? Tava traduzindo para minha amiga e ela entendeu. E ela entendeu na contramão e me acusou de algo seríssimo que me machucou. Daí a Ioná respondeu, falou assim, Carol, você levantou a bandeira de raio de arquismo. Em tudo ela saboneta e faz a gente pegar a pauta dela. E eu nunca fiz ninguém pegar minha pauta. Pelo contrário, fui massacrada porque tive problema com o Alas e ele ficava insistindo naquilo a todo tempo, me machucando. E ela é subterrânea e bota a gente pra ser ruim com ela, porque ela é muito ruim com a gente. Aí, gente, foi pro comercial e quando foi pro comercial, teve uma discussão entre Carol e Ioná, que a Carol disse o seguinte pra Ioná: baixa, ridícula, quando você tiver culhão pra fazer que nem eu e falar na cara, 50 anos e não aprendeu nada, né, querida? Espero que não chegue aos 50 anos como você. Você é uma mulher que dá vergonha. Além de ser ridícula, você é esquisita, se veste mal. Você é feia por fora, por dentro. Você é uma rata. Enquanto eu estiver aqui, querida, você vai ter que me aturar. Me puxa, me puxa. Você não gosta de mim? Vem, vamos resolver. E eu não respondo assim, que mentira. É a família, que mentira, é a família brasileira. E a Carol falando assim, você não é sujeita, mulher. E continua essa discussão, gente, que a Carol ficou falando ali sobre a Ioná. A Ioná até teve alguns momentos até que ela ficou quietinha ali escutando, que a Carol falou assim, vamos ver o que o Brasil quer. Sua feiosa, porca, mulher podre. Ela é podre, não tem disposição para nada. Uma mulher de 50 anos é vergonhosa. Se eu fosse ela, teria vergonha. Quer entrar como barraqueira? Seja barraqueira e sustenta. Não fica inventando mentira, não, caralho. Seja sujeita, mulher. Bota teu gogó e sustenta, porra. Aprenda a se vestir, a ter classe, a falar e a se posicionar. Pelo que parece, você é oca. Você parece uma moleca. Você tem problema. Você tem problema? Não gosta de falar? Xinga a pessoa e faz o que quiser porque fica mais bonito. Você levanta umas coisas sem nexo, sem sentido, e a Ana respondeu. Tu não sabe nem o que foi que me pediram. Pediram para eu não te cancelar. E daí falou sobre a produção, né? Falou sobre a produção, falou que a produção de, né, essa história, gente, a gente já tá falando já há muito tempo já aqui, já no podcast, já. Se você perdeu, resgata nos episódios antigos que a gente já tá falando, já que, segundo a Ioná, ela recebeu informações privilegiadas, falou que a produção que disse para não tretar com ela, com a Ioná não tretar com a Carol. Aí vamos seguir a votação, que o próximo voto foi o Wallace. O Wallace votou na Duda. Daí o Wallace falou o seguinte: Ioná, chega, tentei ser seu amigo. E tu que não quis. Por favor, pare de agir como se nada tivesse acontecido. Eu te perdoei, mas não esqueci. A dor que você me causou, você não tem noção do pesadelo que você trouxe para minha vida. Você trouxe um pesadelo que eu fingi por 22 anos. Mesmo você se fazendo de desentendida, sua máscara caiu na sua volta de roça, aonde te deu segurança. Não bastava me colocar como assediador e ainda se juntou para a pauta para me colocar como agressor e voltou na dúvida, né? Falou tanto da Ionada e ele continuou. Eu desafio todas as três aqui dentro e seus ADMs a provarem em que momento tive uma atitude contra vocês, aonde foi agressivo. E a Saru falou assim, agora tá sendo. E o Alas ainda continuou. Esse é o tipo de mulher que estraga a vida de inocentes lá fora.
Próximo voto, gente, foi a Sayuri. E a Sayuri votou na Ioná. Falou assim: uma vez eu ouvi de um participante que ela estava perdida no personagem, pois não sabia se queria ser vilã ou mocinha. Eu ouvi isso e concordei. Chorou, fez um drama que passava fome, que estava sofrendo. Na semana começou a jogar tapioca na cama, que eu durmo. Começou a pegar pão e estraçalhar na minha cama. Pegou uma panela que eu estava deixando com desengordurante. Fala de piadinha, mas quando eu tô na cama, ela fala: Duda é burra e Dudu é um moleque. E a Ioná respondeu. A Ioná falou assim: nem sabe, nem falar ela sabe. Foi chamada para um tribunal e nem sabe, e nem falar ela sabe. Tudo que ela falou, eu nem sei o que falar. Próximo voto, gente, foi da Kate. A Kate votou na Ioná. Disse assim diversas coisas que estão acontecendo aqui. Eu já tinha falado com ela. Como isso de trazer pautas sérias só para fazer graça. Pega o bonde andando e pegou mais uma vez. Numa conversa com minha Carol, com a Carol, vou defender sim, porque é a segunda vez que ela pega um bonde andando comigo e com Carol para puxar pauta. E a Ana respondeu. Falou assim: puxar pauta para todo mundo, puxa, faz o que quer aqui dentro. Mas tem umas pessoas que sabonetam pra caramba aqui dentro. Vamos ver, deixa eu ir pra roça. Já foram faladas várias coisas. Beijinho para vocês. É sinal que eu incomodo, porque eu vou para onde eu quiser. Próximo voto, gente, foi da Rai e a Rai votou na Duda. Eu falei assim: eu comecei a ver do que o ser humano é capaz aqui dentro. Não só para conquistar 2 milhões, mas para estragar a vida de uma pessoa lá fora. Duda teve muito a ver nessa atitude da Martina, para ela chegar naquele estado ali. Pela segunda vez, foi tentar pegar cerveja no nosso balde. Desistiu o sonho de uma menina que queria viver isso daqui de verdade. Depois foi lá e pegou o edredom dela, debochando a cara dela, sendo que tinha 1 milhão de edredons para pegar. Você é falsa, baixa e faz um jogo sorrateiro. E a Duda respondeu, daí falou o seguinte: querem fazer um jogo baixo e quem fez um jogo agressivo foi a Martina. Peguei sim o cobertor da Martina, mas não acho que uma expulsão deveria ter ocorrido por conta de um edredom. Foi feiura da parte dela. Ela tentou jogar um copo de vidro na minha cara. E a Rai respondeu: porque você tentou ficar debochando a cara dela? E aproveitando que era a Duda que estava falando, é a vez da Duda votar. E a Duda votou na Ioná, o último voto, daí falou assim: ah, vovó Ioná é uma pessoa mais traíra que tem aqui. Tem um jogo baixo, que não concordo com as atitudes. Estava indo super bem. E com 11 votos, a Ioná está na roça. E a Ioná diz o seguinte: eu consegui meu objetivo de recalcular a rota e mexer com essa casa. Quero saber como esse grupinho vai sobreviver até o final. E aí a gente vai para o poder da chama branca. O poder da chama branca diz o seguinte: hoje não haverá puxada da baia. Escolha 2 moradores da baia. Uma nova votação definirá o terceiro roceiro. Esse daí era o poder que o Wallace demorou para entender, gente. O Wallace demorou para entender isso. E o Matheus ele escolheu a Tamires e a Carol para serem as mais votadas. E quem foi a mais votada foi a Tamires. A Tamires foi a mais votada, com 9 votos contra 7 votos sobre a Carol. Então, com 9 votos, a Tamires ela foi a votada. Logo em seguida começa o Resta 1. E quem sobra nesse Resta 1, gente, foi o Wallace. Só que, falando desse Resta 1, gente, é impressionante algo que aconteceu. Assim, focar só em uma pessoa só, que foi o Dudu. O Dudu, gente, ele salvou o Chia. Ele salvou o Chia nesse Resta 1. Vocês acreditam que o Dudu salvou o Chia nesse Resta 1? Não quis salvar nenhuma das meninas. Quis ali deixar as meninas sobrarem. Ainda bem, né, que as meninas elas conseguiram se auto-salvar e acabou caindo na mão entre, né, caiu na mão entre Matheus, Maria e o Wallace. E como era a vez da Maria, a Maria salvou o namoradinho dela, o Matheus, e daí sobrou pro Wallace. Mas quando o Wallace ele foi pro banco, gente, o Wallace ele foi pro banco e falou assim: não se preocupa não, fica relaxado aí, fica de boa aí, tá? Relaxa, pessoal, relaxa. E daí começou a cantar, daí começou a falar assim: ah, a roça é uma caixinha de surpresa. Deu a entender que ele ia se salvar. E não deu outra, gente. Foi pro comercial. Quando voltou pro comercial, a Adriane Galisteu anulou o poder do Wallace. O poder dele, ele iria se salvar da roça. Ele iria se tirar da roça e iria colocar outra pessoa na roça. Gente, era um poder absurdamente bom para ele, benéfico, mas ele não soube se conter. Que a Galisteu falou o seguinte ali, aberto para casa toda, falou assim:
você falou pro pessoal, Wallace, relaxa, pessoal, relaxa. E o Wallace falou assim, pra não brigarem, porque teve um combinado o restão. Mentira, tira, hein, Wallace. Wallace, tu falou tanto. Tu não falou só isso daí não, Wallace. Tu falou muita coisa. Da Galisteu falou assim, tentei gritar na sua orelha e você tinha falado. Assobiou, teve atitudes, falou. E assim está a roça formada com Rai, indicado pelo fazendeiro, Ioná, mais votado pela casa, Tamires a puxar da baia, e o Alos sobrando o resta um. E o Alos sobrando esse resta um, ele teve que vetar alguém da prova do fazendeiro e vetou a Rai de fazer a prova do fazendeiro. Então, a prova do fazendeiro de hoje vai ser disputada entre Ioná, Tamires e o Alas. Eu quero muito que a Ioná ganhe essa prova do fazendeiro, gente, pro Alas vazar. Eu quero que o Alas vaze. Bem feito. Bem feito dele não souber, né? Ele não soube fechar a boca. Ele não soube ficar quieto na dele. Bem feito. Eu quero que ele saia. Eu não, assim, pelo amor de Deus, gente, ele não pode ganhar esse fazendeiro. Pelo amor de Deus, gente, isso daí não pode acontecer. E pra gente fechar o programa, a Galisteu explicou como é que vai funcionar o Super Paiol, que foi anunciado ontem. E a Galisteu disse o seguinte, veio aí o Super Paiol. A gente nunca fez nada parecido, então atenção. Você vai ter a chance de carpinar o lote. No domingo vai abrir uma votação especial e todo mundo pode ser votado, menos o fazendeiro. O negócio é tacar voto no peão que você quer salvar. Então, assim, o que eu imagino que vai ocorrer nesta votação? Todo mundo vai estar nessa votação. Todo mundo mesmo. Vai ser. Lembra daquele paredão do BBB 19? Que todo mundo tava no paredão? Todo mundo. E daí os 4 menos votados na segunda-feira. Na segunda-feira vai encerrar a sua votação, então vai abrir domingo e fecha na segunda. Os 4 menos votados vão pro Super Paiol, vão pro Paiol. E os 4 menos votados vão abrir uma votação entre esses 4. Entre esses 4, 2 vão ser oficialmente eliminados na segunda-feira, antes da votação da roça. Eles vão ser eliminados. E os 2 mais votados entre esses 4 vão retornar para a sede para fazer a votação. Daí segue a votação da roça como de sempre. E assim, gente, eu acho que vai sair planta, hein? Gente, eu acho que vai sair planta. Assim, meu medo mesmo, gente, é sair pessoas que não merecem. É sair pessoas que estão tretando ali, mas não tem torcida. Tipo a Rai. A Rai eu acho que ela não tem tanta torcida assim, né? Mas eu espero de verdade que esta roça, né, dê uma movimentada ali dentro da casa ali, que realmente faça o pessoal acabar se lascando, né? Que faça os plantas sair. Porque a ideia disso daí, gente, é fazer os plantas saírem, né? A ideia é isso. E assim finaliza a formação de roça. Mas pra gente não perder nenhum detalhe, gente, a gente teve uma treta de Carol e Ioná logo depois da formação de roça. Que a Carol e Ioná começaram a discutir lá dentro do quarto. Daí a Carol falou assim: eu vim de outro país, Ioná. Aceito que você é recalcada. Se você desse exemplo, seria bonito. Daí a Ioná respondeu: seu jogo é baixo. Você só sabe falar essas coisas. Você, pra mim, não é ninguém. Cuidado que todo mundo tem uma vidinha lá fora. Todo mundo tem. Para com essas coisas subterrâneas. E a Carol respondendo: eu sou mendiga, não tenho vida, né? Porque eu bato em criança, né? Sou abusadora de criança, como você falou, né? Aí, gente, causou, hein? Aí deu um caos, hein? E a Ioná disse pra Carol que pediu pra jogar com o Rai, mas a Rai, ela negou. Que a Ioná falou assim, ela não tá jogando com vocês uma época, né? A Carol não tá jogando com a Rai em alguma época. Daí a Rai falou assim, Carol não tá jogando com a gente, não. Ela tinha carinho por Will e Martina tinha carinho por ela. E eu falei, Ioná, se você lavar, fazer, ajudar, você pode comer com a gente. Ela tá convivendo com a gente. Você só me pediu desculpas. E ainda continuou a bateção de boca entre Carol e Ioná. E a Carol falou assim, você se incomoda com o meu andar, meu caminhar, minha música, minha maquiagem? E a Ioná respondeu, eu me incomodo com tudo isso? O que é e daí a Carol daí chamou ela de recalcada. E a Ioná perguntou, o que é recalcada? E a Carol respondeu, dá um Google aí. Recalcada é quem tem inveja e desrespeito de alguém. Você não lava uma louça, não faz uma comida, é mentirosa, esvaziadora de pauta, traidora. Veio me dar um cinto para bater e para falar que bato em criança. Quando eu bati em criança, daí a Ana falou assim: porque quis.
Por quê? Quis me dar um beijo na boca? Eu tenho inveja de você? Até que a treta deu uma acalmada depois. E bom, gente, esses foram os acontecimentos do dia na Fazenda 17. Se você não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. A gente retorna amanhã para comentar sobre a prova do fazendeiro, para comentar também sobre a formação de roça, né, oficial, né, quem vai estar na roça, quem que vai sair, e também lembrando que sempre quando acaba a prova do fazendeiro, a gente já abre já a enquete já no YouTube já. Então fique ligado aqui no Espiadinha Podcast, porque quando abrir a votação, a gente já abre já a nossa enquete já aqui já no YouTube, já para você dar o seu voto, quem que você quer que continue. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.